essa safra a incidência de pragas no estado? Bom, se a gente comparar em relação a outras safras, né, esse ano foi bem mais tranquilo, né, uma infestação mais tardia e com um número menor, né. Lógico que alguns locais, né, a gente teve uma alta infestação de falsa medideira, né, até em virtude do clima mais chuvoso, o produtor não conseguiu aplicar no início dessa infestação. Então a gente teve bastante desfolha, bastante presença de lagartas grandes, né, e um dano assim, de uma desfolha de 30% a 40% na cultura da soja. Mas isso foi bem localizado, não foi generalizado em todas as áreas. Em relação à mosca branca, a gente teve uma infestação menor, né? A gente está tendo ainda, porque a gente ainda está no desenvolvimento da cultura, né, em algumas regiões, e uma infestação mais tardia também, né? Geralmente a gente observava nas regiões, principalmente do Médio Norte, uma infestação inicial, né, no início de dezembro, meados de dezembro. Esse ano praticamente, né, foi início de janeiro, essa alta infestação, quando ocorreu um período de veranico. Né, uma alta infestação em relação ao que vinha ocorrendo, né, mas não uma alta infestação em relação aos anos anteriores. Então acredito que o clima mais chuvoso colaborou com isso. Lógico que a gente tem também, né, a parcela do produtor, principalmente nas regiões onde ocorre uma pressão maior, né, onde ele já acompanha que realmente a mosca branca causa dano à cultura da soja e muitas vezes já é feito um trabalho antecedendo esse problema. Né? Com isso a gente acaba tendo uma pressão menor em toda a região. Em relação ao percevejo castanho, né, que parece que está voltando, está com um pouco mais de força nessa safra. O percevejo castanho, assim, não diria que ele está voltando, muitas vezes ele não é identificado. Né? Porque se ele ocorre na cultura da soja, ou mesmo algodão, milho, numa condição já que a planta tem uma quantidade de raiz que tolere esse ataque, a planta não acaba mostrando o sintoma de dano. Né? Esse ano o plantio atrasou um pouquinho mais na maioria das regiões pela condição de chuva, né? E talvez dê uma condição dele já estar mais próximo ao perfil do solo, né, onde a gente tem a concentração das raízes. Então, principalmente nas áreas plantadas mais tardes, a gente vê uma presença dele e observa os danos. Né? Para a cultura do algodão, é importante chamar a atenção, né, que ele ocasiona um problema bastante grave no algodoeiro. Né? A planta sente muito, até pelo momento de plantio, que ele está bem na superfície, em contato com as raízes recém-emergidas, né? O recém-desenvolvimento da cultura. Mas a gente tem feito trabalhos, e muitos produtores já identificaram isso também, não é uma planta que ele se adapte bem. Né? Então, se eu voltar nessa área com algodão ao longo dos anos, eu vou eliminando essa população. Né? Geralmente o que se faz é uma rotação de culturas, então numa área que entra algodão no ano, no outro ano volta o milho, ou volta a soja, ou volta uma cobertura, aonde eu mantenho a população de percevejo castanho ali. Né? Então isso faz com que sempre que eu entre com o algodão eu tenha o problema, porque eu mantive ele nas outras culturas. Né? Mas se a gente tiver o algodão em sequência nessa área, a gente tem a redução dessa população. Uma outra opção para a gente trabalhar com o manejo do percevejo castanho é a opção da crotalária, né, entrando nesse sistema de produção, que também é uma planta que é desfavorável para esse inseto. Né? A gente observa a redução de população com a crotalária e, além da crotalária, oferecer também uma condição de nutrientes muito boa para a cultura que vem depois. E também é feito controle químico ou biológico desse percevejo, ou mais nesse manejo? Sim, na verdade não tem nenhum produto registrado para ele. Né? A gente trabalha com alguns produtos químicos para tratamento de semente, para pulverização no suco de plantio, mesmo os biológicos, né? Tanto em pulverização no suco, ou mesmo tratamento de semente, ou até uma pulverização no solo, né? Quando está bem úmido. Mas depende muito da profundidade desse inseto no perfil. Né? Não é muito fácil identificar um controle, principalmente com contagem dessa população. Né? Até por ela ocorrer em reboleiras, muitas vezes a gente quantifica a população onde não está
a reboleira em determinados momentos, né? Mas a gente observa alguns controles, principalmente em relação ao desenvolvimento da planta, né? Tanto em altura como em crescimento de raiz. Então essa é parte de um bom monitoramento desse percevejo. É importante assim, o produtor ele ter o histórico da área, né? Porque o percevejo tem que cavar para ver, ele não vai estar visualmente na área como um inseto da parte aérea, né? Então muitas vezes ele não sabe que tem, o dano às vezes não é expressivo na planta, né? Porque o momento que ele ocorre a planta consegue tolerar, então ela não reduz porte, né? E ele acaba observando isso somente quando reduz esse porte, mas às vezes o percevejo já estava ali há mais tempo.